Hoje eu vou ficar nesse cantinho aqui, gente, porque nós vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente hoje. Diferente não, porque já teve isso outras vezes no canal, que é o BA Responde. Eu pedi pra vocês me mandarem lá no Instagram as perguntinhas de vocês e eu decidi selecionar aí as perguntas que mais se repetiram lá. E aí, claro, entendendo que várias pessoas tinham essa mesma dúvida, resolvi trazer essas mais relevantes e que, claro, eu considerei que realmente é importante a gente bater um pouquinho nessa tecla. E aí, vamos lá, gente. Uma outra coisa que tá acontecendo aqui é que eu estou com o climatizador ligado, porque tá um calor de 58 mil graus e ninguém merece, então talvez ele saia um pouquinho aqui no áudio, mas tudo bem, gente, tá valendo. Sem mais delongas, antes da gente começar nas perguntas, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, que é muito importante, e aí já clica no sininho também, que se você ainda não clicou, claro, porque aí toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. E aí, vamos lá, gente, vamos pra primeira pergunta, e que eu recebi vários directs, inclusive, sobre isso, que foi sobre Suzano. Por quê? Suzano foi lá e apresentou um resultado ruim, um prejuízo de mais de 3 bilhões, e o que aconteceu no dia seguinte? Pum, ela subiu. Subiu quase 8% em determinados períodos de dia, assim, do pregão e tal. E aí o pessoal ficou, caramba, Bea, mas como assim? O negócio deu prejuízo, a empresa tá indo mal, como é que ela tá subindo tudo isso, né? Inclusive, eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando quem achava que ia subir ou que ia cair, e a maioria achou que ia cair. E aí o pessoal ficou meio sem entender, e inclusive a gente teve essa pergunta, tá? Como pode, depois de um prejuízo enorme, as ações de Suzano subir mais de 4%. 4% era no início do pregão, tá, gente? Como eu falei pra vocês, eu vi ela subir muito mais aí durante o dia, durante a sexta-feira. E o que acontece? O mercado, gente, nada mais é do que a expectativa dos investidores sobre aqueles investimentos. Então, se uma ação custa R$14, é porque as expectativas dos investidores estão movendo o valor dessas ações. E os resultados das empresas são a mesma coisa. Os analistas do mercado, os investidores em si, eles podem acompanhar de perto as empresas que eles investem, ou as empresas que eles decidiram acompanhar. E aí, eles já conseguem ter uma prévia, se a empresa ela vai bem ou se ela vai ruim. Então, quando sai o resultado, muitas vezes os investidores já estavam esperando aquilo e não é novidade para ninguém. E muito provavelmente é o que aconteceu com a Suzano. Por quê? Todo mundo sabia que a celulose tá sofrendo aí com o preço lá embaixo, uma depreciação da celulose vem acontecendo aí desde o fim do ano passado. E aí é claro que isso prejudica o negócio da Suzano. Muitos analistas já previam que ela ia entregar resultado ruim. Então, no fim das contas, quando ela simplesmente divulgou os resultados, não foi meio que novidade pra ninguém. Tinha gente que até tava achando que ela iria entregar um resultado muito pior. Então, na verdade, quando ela entrega um resultado assim, justifica-se o porquê ela sobe. O contrário também é verdadeiro. Por exemplo, se a gente acha que uma empresa vai entregar um resultado ruim e de repente ela entrega um resultado bom, muito bom, pode ser que ela suba, se esse resultado bom não era esperado. Agora, se a gente acha que uma empresa ela iria entregar um resultado bom nesse trimestre, o pessoal diz que Via Varejo entregar, e aí se ela não entregar um resultado bom nesse próximo trimestre e todo mundo estava esperando isso, provavelmente a ação vai despencar, porque não atendeu às expectativas dos investidores, das pessoas que acompanham essas ações. Então, fiquem ligados nos próximos resultados das próximas empresas, porque a gente está no meio aí de todas essas divulgações de resultados do terceiro trimestre de 2019, porque provavelmente vocês vão ver muito isso. E aí é importante que a gente entenda que o mercado realmente se baseia muito na expectativa dos investidores. Eu acho que eu me fiz entender nesse sentido, né? E aí vamos lá, gente. A outra pergunta é o seguinte: Bea, indica um bom curso para aprofundamento em renda variável e análise fundamentalista. Na verdade não é bem uma pergunta, mas várias pessoas perguntaram se tinha algum curso, teve gente que perguntou de curso de day trade, etc e tal. Bom, fim do mês eu vou abrir a última turma do SA da Riqueza, tá? Então fiquem ligados, se vocês são cadastrados na minha lista VIP, vocês vão ficar sabendo aí com antecedência, tudo bem certinho, vão receber um material realmente do que vai se tratar o curso, o que vai ter de conteúdo, porque eu tô regravando as aulas, tô deixando ele bem completinho, a gente vai ter um grupo no Telegram também, vamos ter aí algumas mentorias, enfim. Fiquem ligados que até o fim do mês a gente vai lançar isso. Aí, a outra pergunta, gente, e aí essa aqui eu achei muito massa. Por quê? É possível viver só de fundos imobiliários? Muitas pessoas que investem, elas têm esse sonho de viver dos investimentos, viver de renda e achar que um dia vão, sei lá, simplesmente colocar as pernas pro ar e viver disso. É possível que isso aconteça? Mas eu digo assim, gente, e eu digo por experiência, quando eu saí do meu emprego, quando eu vim pra casa, cuidar dos meus investimentos, é difícil você ficar sem fazer nada e achar que você só vai viver de renda, você começa a se sentir um tanto quanto improdutivo, mas ok, vamos julgar que você vai viver só de renda, tá? E de fundos imobiliários, que foi a pergunta. Eu resolvi fazer essa tabelinha aqui pra vocês. E esses fundos imobiliários que estão aqui, eu não fui lá e escolhi a dedo, tá? Eu simplesmente fui lá e selecionei os fundos imobiliários mais
mais negociados, com o maior volume de negociação nesse ano de 2019. Então eu selecionei esses 10 fundos imobiliários e fiz uma simulação como se eu tivesse 100 mil reais em cada um, ou seja, uma carteira total no valor de R$1 milhão. Considerando esse patrimônio aí, para quem muitas pessoas imaginam que esse valor já traria independência financeira, né? Mas a gente vai fazer umas continhas e entender se traz ou não. Por quê? Como vocês podem ver aqui, eu trouxe o dividend yield de cada um desses fundos imobiliários no último mês. Então, quando a gente olha que o dividend yield médio dessa carteira foi de 0,7% ao mês, isso sendo assim um tanto quanto pé no chão, porque tem fundo imobiliário pagando mais de 1% e tem fundo pagando menos, mas a gente vai pela média que eles estão aí remunerando a nossa carteira. No fim das contas, gente, esse meu patrimônio de R$1 milhão, ele vai me render aproximadamente 7 mil e alguma coisa. E esse é um dinheiro de fundo imobiliário que ele cai direto na conta. Você pode usar ele para pagar suas contas, enfim, para saldar os seus boletos, seja o que for. E aí vem o questionamento: 7 mil e pouquinho é o suficiente para você viver de fundos imobiliários? Você vai precisar talvez acumular mais patrimônio do que isso para viver de mercado? Tem que fazer esses questionamentos, tá, gente? Quando a gente fala, tipo, viver de renda fixa, nos patamares que a gente tá hoje, piorou, né? Porque aí você vai ter um patrimônio de R$1 milhão e receber aí menos de 5, 4 mil reais, né? Ainda mais se considerar o imposto de algumas aplicações, etc e tal. Então, gente, eu digo que é possível você viver, mas depende do patrimônio que você tem. Lembrando que tem gente que vive com 7 mil reais? Tem. Tem gente que precisa de muito mais do que isso? Tem também. Inclusive, conforme você vai crescendo o seu patrimônio, eventualmente, às vezes é até um pouco difícil você controlar aí o seu padrão de vida, mas no fim das contas, às vezes ele acaba subindo um pouquinho. Então, se hoje você vive com 7 mil reais e você não tem um patrimônio de 1 milhão, pode ser que quando você chegue nesse patrimônio de 1 milhão, seu custo de vida, sei lá, ele suba para 10, suba para 12 mil reais, porque você colocou algumas coisas na sua rotina que antes não tinha. Então, vale fazer essa ponderação para você traçar aí as suas metas e tal. E também vale lembrar que não necessariamente precisa ser só de fundos imobiliários. Você pode também olhar para as ações e tentar montar um calendário com as ações, escolhendo que tem ação que paga em janeiro, tem ação que paga em fevereiro, para que todo mês você consiga receber uma grana dessas ações, tá? E aí vamos lá, gente. Outra pergunta, e essa aqui, ela sempre gera um pouquinho de polêmica, né? ON ou PN? Quando você decide qual comprar? Sempre falo para vocês, não sou xiita de dizer assim, ó, não, eu só compro ON porque a ON são as ações dos sócios majoritários. Eu digo que depende. Se eu tenho uma PN de uma boa empresa, bem administrada, com uma boa governança e pagando mais dividendos do que a ON, sem problemas, eu vou comprar a ação preferencial. Então eu sempre pondero isso. Qual é a ação que está pagando mais dividendos? De que empresa que nós estamos falando, né? Para que isso se justifique, porque muitas vezes as pessoas elas vão para esse lado da ON pensando que tem 100% de tag along, caso os sócios resolvam vender a participação deles, mas a gente tem que entender que se der alguma nhaca com a empresa e tudo mais, tudo bem, você vai precisar do tag along, mas se você escolher empresas sólidas, bem administradas, bem geridas, talvez o tag along, é bom ter, mas se não tiver e a empresa for daquelas tops assim, também provavelmente você não vai ter muita dor de cabeça com isso. Claro que ninguém sabe o futuro de amanhã, o dia de amanhã, mas o que eu uso realmente, o critério que eu uso para escolher entre uma e outra, geralmente acaba sendo essa questão dos dividendos e claro que tem que estar aliado a uma boa administração, a uma boa gestão. E aí vamos lá, gente. A outra pergunta que eu tenho para vocês, eu acho que já seria talvez a última pergunta. Com a Selic a 4,5%, qual o melhor para reserva de emergência? E eu digo assim, a pessoa já precificou a nossa Selic lá embaixo, talvez se a gente considerar, talvez até o ano que vem, abaixo de 4,5%, quem sabe, né? Mas, gente, com a Selic a 4,5%, qual a melhor para reserva de emergência? Uma coisa é fato, reserva de emergência, a gente não busca uma rentabilidade estratosférica como a gente faz quando está buscando investimentos em ações, fundos imobiliários, ou outros investimentos. A reserva de emergência tem que ser algo líquido e seguro para que você consiga sacar o seu dinheiro o mais rápido possível e saldar aqueles compromissos que estão te exigindo naquele momento. E aí, existem coisas diferentes, como, por exemplo, uma reserva de liquidez. Uma reserva de liquidez é onde você vai deixando aquela sua graninha caso você queira comprar ações em determinado dia ou aproveitar oportunidades de investimento naquele determinado dia. Se você quiser procurar uma rentabilidade um pouquinho maior para aquilo ali, até tudo
tudo bem, não tem problema, mas ainda assim tem que ser uma liquidez boa, tá? Você precisa de D+0, D+1 no máximo. E quando voltando para a reserva de emergência, porque era essa a pergunta no fim das contas, né? Existe aí Tesouro Selic, por exemplo, que remunera um pouquinho mais do que poupança. Existem fundos de renda fixa, que eu vou deixar alguns nomezinhos aqui do lado, enfim, para vocês pesquisarem e entenderem um pouquinho melhor se faz sentido para vocês ou não. Mas é claro que eles não têm rentabilidades maravilhosas, mas o que eles trazem? Segurança e liquidez, e claro que também uma rentabilidade acima do que se você deixar parado numa conta de banco ou até mesmo numa própria poupança, que a gente bem sabe que a inflação também não tá perdoando, né? Qualquer investimento, mas em especial a poupança, que tá rendendo menos do que tudo nesse momento, né? E aí, gente, eu acho que essas eram as principais perguntas. Só que tem mais uma coisinha. O que acontece? Quando eu abri essas perguntas lá no Instagram, eu falei, pessoal, mandem perguntas, sejam pessoais ou de mercado. E tiveram várias perguntas que, enfim, queriam saber um pouquinho mais da minha vida. Tipo, teve pergunta até, B, você prefere PlayStation ou Xbox? Coisas nesse sentido. Só que o que eu pensei? O canal Papo de Bolsa, eu tô sempre falando de bolsa de valores, de mercado financeiro, então eu decidi primeiro trazer essas perguntinhas mais sobre mercado, e aí eu pergunto pra vocês, faz sentido talvez trazer um vídeo com uma pegada, enfim, uma pegada um pouquinho mais pessoal, respondendo essas perguntas que vocês me mandaram no Instagram? E vocês querem saber um pouquinho mais do que eu faço, como eu faço, às vezes minha rotina como investidora, coisas nesse sentido? Me escreva aqui nos comentários que se fizer sentido pra vocês, esse vídeo com uma pegada mais pessoal, aí eu preparo ele e na semana que vem eu posto ele pra vocês, beleza, minha gente? Se você chegou até aqui e você gostou desse vídeo, senta o dedo no like, que é muito importante pra mim, e eu vejo vocês então na quinta-feira, gente.